Salve, salve, alô, Gandaia. Tamo de volta, né, cara? Enfim, graças a Deus, o futebol voltando. Jogo do Ceará hoje aí pela Copa do Nordeste. Jogo difícil, jogo decisivo, decisão lá na Ilha do Retiro. Mas Ceará, a gente tem boas recordações lá da Ilha do Retiro. Então, vamos falar um pouco mais nesse vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre esse retorno. Vamos falar um pouco mais do jogo de ontem, da eliminação do Vitória. Então, vamos pra vinheta. Em seguida, a gente toca aqui alguns assuntos, beleza? Pessoal, antes de mais nada, Parmênides citou aqui, canal Alô Gandaia. Queria pedir aí sua ajuda, sua contribuição. Passamos esse período aí, longo período de Mundial aí, parado, praticamente o canal aqui, sem movimentação, sem conteúdo. O Ceará passou um período de recesso, né, voltou e se preparou para esse jogo de logo mais. Então, queria pedir tua ajuda aí, curte, se não for inscrito ainda no canal, se inscreva aí, ativa as notificações, curte esse vídeo, caminha para geral aí, que é muito importante a gente retomar com o nosso engajamento. Quiser ir além, tem o nosso QR Codezinho aí da nossa chave de Live Pix, cara, manda aí que contribui bastante aqui conosco, tá bom? Até novo layoutzinho aqui, novo visual, mudamos algumas coisinhas para voltar aí com força total nessas nossas resenhas, nesses nossos bate-papos, tá bom? Beleza? Então, vamos falar um pouco mais do que esperar desse Ceará e Sport, né? Ceará Sport Recife. Ceará que a torcida, a gente acaba que passou esse período de Mundial, torcedor alvinegro muito com aquela angústia sobre contratações. Acabou que o Ceará não se movimentando no mercado. Ceará muito cauteloso. Ceará que fez algumas movimentações sim, mas foi mais por opção técnica, né? Dispensa de alguns atletas que não vinham sendo utilizados. No caso de, por último, agora Jorge Recalde. Recalde foi liberado. Tivemos a saída de Lele, saída de Léo Rafael. Então assim, o Ceará se movimentou, mas se preocupou mais em enxugar, né, com algumas saídas, mas continua aí em busca do mercado. A torcida, a gente fica ansioso por aquelas peças, principalmente que a gente vê maior necessidade no elenco do Ceará, né, com algumas características em específico, principalmente no setor ofensivo, né, mas acaba que o Ceará ainda ou não vem soltando muita especulação, não vem soltando muita informação quanto ao mercado de contratação. A gente vai esperar, estamos aqui na espera, mas lembrando que é preciso agir, a gente não pode contar somente com o que nós temos, né? Então, o Ceará precisa sim se movimentar aí no mercado. A gente espera que não seja por aquela necessidade após uma certa pressão, mas vamos aguardar, tá? Falando um pouco mais aí sobre essa partida, né? O Ceará que viajou ontem com destino a Recife para esse confronto aí difícil contra o Sport. Vamos aqui acompanhar como o pessoal lá do canal do Vozão, Rodrigo, acompanhou lá um embarque do time, da delegação, com algumas novidades, tá? Principalmente a ausência do goleiro Richard, né? Opção técnica, o Léo Condé acaba aqui optando por levar somente 2 goleiros, Bruno Ferreira e Fernando Miguel, né? Laterais, Nicolas, Fabiano, Rafael Ramos e Matheus Bahia. Inclusive, com relação à lateral, eu acho que o torcedor alvinegro se viu muito a necessidade da vinda de mais um lateral. Eu acho que não está nem em pauta isso, não é nem planejamento do departamento de futebol e da diretoria, mas eu acho que ficou provado sim, com as últimas atuações de Nicolas, que o Ceará precisa de um lateral esquerdo para o restante da Série A do Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui, zagueiros Marlon, Éder, William Machado e Ramon Menezes. O destaque aqui na zaga foi a ausência de Marcos Vitor, né? Marcos Vitor mais uma vez não embarca
não embarca para o jogo contra o Sport, né, por opção técnica, e fica ausente aí da relação, tá? Volantes aí temos novidades no embarque. Sobral, Dieguinho, Richardson e Lourenço. A novidade fica por conta aí do retorno de Richardson. Richardson retorna à relação. É uma peça fundamental. Eu acho que Richardson, o seu estilo de jogo é justamente aquilo que vem faltando ao Ceará. Aquela saída de bola ligeira, aquela puxada daquele contra-ataque rápido, principalmente pela forma como o Ceará de Léo Condé gosta de jogar fora de casa, né? Então acaba que Sobral não vinha tendo essa entrega, até mesmo pelo seu estilo de jogo, é um pouco diferente de Richardson, mas a gente torce aí então que Richardson se recupere, né? Vai ter aí a questão de ritmo de jogo, tá alguns tempos, alguns dias aí, alguns meses, na verdade, desculpa, sem jogar, mas a gente acredita no poder de recuperação de Richardson, assim como foi na temporada passada, né? Richardson começou a temporada não tão bem, mas no final da temporada foi importantíssimo no acesso, encaixou muito bem naquilo que o professor Léo Condé pedia e ele correspondia dentro de campo. Talvez seja essa a espera do Ceará por esse volante, por essa peça, né? De repente aí tentar encaixar Richardson a ser aquilo que era. Na meia, né, temos aí nenhuma surpresa, Matheus Araújo, Rômulo e Mugni, é o que nós temos. Ao meu ver, eu acho que a gente precisaria de mais uma peça aí, visando o restante da competição. E no ataque, Pedro Raul, Pedro Henrique, Ailon, Fernandinho, Tubarão e Galeano. Esse é o Ceará do professor Léo Condé, que vai para essa disputa dificílima lá contra o time do Sport Recife, beleza? Vamos dar um pulo aqui, ver aqui como é que o GE está trazendo as possíveis escalações. O Sport, a gente sabe, né, do momento do Sport, o Sport passou por uma reformulação, o Sport lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, precisava ser um time muito movimentado nesse mercado, nessa janela, né, justamente para poder chacoalhar, trocou treinador, né, liberou alguns jogadores, né, tá se movimentando ainda, tem muita especulação de jogador, de vinda de jogadores, então assim, o Sport está bem ativo, normal pela situação, normal pela posição, normal pelo momento que passa o time, então nada fora do normal. Então, o Sport promoveu ao todo 10 saídas aí, deve sair também o volante Fabrício Domingues, né? Provável escalação aí ele traz com duas dúvidas, na verdade, é o centroavante Pablo e o lateral direito Hereda, né? E o GE escalou aí o possível time do Sport com Kaique França, Matheus, Alexandre, Rafael Thierry, João Silva, Igor Cariús, Rivera, Zé Lucas, Sérgio Oliveira. Na frente, Lucas Lima, Barleta e Gonçalo Paciência. Esse é o possível time do Sport. Algumas diferenças aí do time que nós enfrentamos aqui. O Ceará que já venceu o Sport pela Série A aqui dentro de casa, 2-0. O jogo é outro, né? A atmosfera é outra, o cenário é outro. Os dois times vêm de uma parada, vêm de uma pausa. Então, assim, o Ceará naquele momento vinha melhor e jogando dentro de seus domínios, né? Então a gente espera que o Ceará se mantenha também, se imponha e consiga realmente a gente trazer aí o resultado lá de Recife, que nos traz boas lembranças, né? Aqui o GE falando justamente, não embarcaram para Recife o zagueiro Gabriel Lacerda. Nem falei do Lacerda porque já não vem sendo realmente relacionado a alguns jogos, né? A surpresa também foi o volante Lucas Lima, que o Ceará busca um volante, mas acaba que o Lucas Lima não tendo muita oportunidade, chega a ser até um pouco incoerente, eu acho, na minha opinião. E a surpresa também, fora de Richard, também teve o atacante Guilherme. Guilherme acabou ficando de fora da relação. Guilherme, que o presidente deu uma entrevista que com a saída de Lele, passaria a ter mais oportunidade, Guilherme, e que também o Ceará pensa em trazer uma peça para essa função, pensa em trazer um atacante que
que eu acho que a gente poderia dar assim mais oportunidade ao garoto Guilherme aí, que tem um potencial gigante aí que poderia ser mais bem aproveitado, né? Aqui o provável time do Ceará, eu acho que todo torcedor já sabe decorado: Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia. Importante a volta de Matheus Bahia, muito importante a volta. Eu acho que diria um grande reforço aí que a gente ganha de volta, né? Porque a gente viu o rendimento de Nicolas nas partidas que Matheus Bahia ficou ausente devido à contusão. Então, criou até em nossas análises aqui, em nossos programas, a gente chegou a falar que o Ceará de repente precisa aí de uma peça aí na lateral esquerda, justamente para brigar por essa posição com o Matheus Bahia. Eu vejo uma distância muito grande entre Nicolas e Bahia. A gente acaba aqui perdendo muito quando não tem Matheus Bahia na titularidade. No meio campo, eu acredito que Léo Condé não vai mudar disso, né? De Fernando Sobral, Dieguinho e Mogni, apesar do retorno de Richardson retornando, mas eu acho que ainda não vai vir com 100%, né? Para ganhar já a titularidade. De repente, eu não sei se Léo Condé chegou a falar em alguns programas sobre variação tática, de repente tentar mudar em um 4-4-2 ou alguma variação tática aí que Léo Condé tenha treinado durante esse período. Eu acho que também isso foi muito cobrado dentro da nossa torcida nesse período de pausa, justamente pela falta de peças que a gente vê no setor ofensivo, com aquela característica de quebra de linha, de 1 contra 1. Então, de repente pode ter aí Léo Condé alguma surpresa com relação à variação tática. A gente espera, né? A gente espera. No ataque, nada de diferente. Galeano pela direita, Pedro Henrique pela esquerda e Pedro Raul, o nosso centroavante, né? Então, o time do Ceará é basicamente esse. Torcer aí que o Ceará volte melhor até do que foi na pausa, né? Acaba que o Ceará vindo para a pausa com o resultado daquela vitória de virada sobre o Sampaio Corrêa, mas deixou ali o torcedor meio que com a pulga atrás da orelha, né? Então, jogo de logo mais, jogo 21h30, muita gente indo a Recife, com destino a Recife, muitos torcedores alvinegros indo apoiar o nosso time em busca dessa classificação. Lembrando também que é importante também com o lado financeiro, né? Essa Copa do Nordeste, ela vale aí uma graninha boa para o Ceará, com esse avanço de fase, com essa classificação para a próxima fase, com a eliminação do Sport. Então, é importante aí que o nosso Vozão consiga aí trazer a classificação debaixo do braço, tá? Que rodada extra da Copa do Nordeste, que ontem nós tivemos aí surpresa, né? Confiança acabou que eliminando o Vitória, venceu por 1-0, gol no final da partida. Então, já fica aí o sinal de alerta ligado aí para o nosso Vozão, tá bom? Vamos estar acompanhando vamos tentar fazer aqui um pré-jogo mais próximo da partida durante o dia aqui, vamos tentar trazer algum conteúdo para vocês, tá bom? Mas peço encarecidamente, né? Deem força pra gente aí, a gente tá precisando do apoio de vocês, tá precisando da torcida alvinegra chegar junto da gente, como sempre chegou, pra gente voltar com o nosso engajamento e voltar com força total aí nessa retomada dos jogos. E lembrando, sem esquecer, essa semana é semana de decisão. Hoje, a primeira decisão contra o time do Sport. Time do Sport que a rivalidade tem se intensificado nos últimos anos. Quem não lembra, né, que eles fizeram aquela vamos rebaixar o Ceará em 2018, fazendo caravana para vir para cá, tomaram taca. Quem não lembra da final da Copa do Nordeste de 2023, onde a gente se sagrou campeão lá dentro da Ilha do Retiro. Então, assim, jogo decisivo, jogo importante
O Ceará precisa fazer o resultado e trazer a classificação. E não bastasse, também temos um clássico rei aí na retomada no domingo. Jogo importantíssimo, voltando aí à Série A do Campeonato Brasileiro. É importante também, um jogo importante. Mas é pensar no esporte, é pensar na classificação hoje, garantir essa classificação, garantir essa premiação na Copa do Nordeste, que é importante para os cofres alvinegros. Então, vamos para cima, vozão. Estaremos aqui durante o dia trazendo mais conteúdo, fazendo pré-jogo aí. E, galera, dá uma força aí pra gente, dá moral. Deixa o likezinho aí, gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa também, meu amigo, que nós estamos precisando, beleza? Valeu, Gandara, tamo junto.